Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante de Ti, ó Senhor. Gratos, ó Deus, por falar de um homem tão emblemático que é Paulo. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter a sua coragem, a ter a sua dedicação, a ter, Senhor Jesus, a vontade de te servir como Ele também teve. Que possamos seguir o próprio exemplo de Paulo, Deus, e ser imitadores dele também. E ser assim também, Senhor Jesus, seguidores de Ti. Pai, nos ajuda, Deus, a ser bênção na vida dessas pessoas que nos assistem agora. Abençoa esta equipe, Senhor, e dá frutos, ó Deus, deste nosso trabalho. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui quase encerrando o trimestre acerca de Paulo. Lição número 12, meus irmãos, em que falaremos sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Um tema pesado, mas que também nos trará grandes lições. O textuário desta lição fala assim: e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática é disso: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Toda esta lição está circundada na leitura bíblica em classe, que está registrada no livro de Atos, capítulo 21, dos versículos 7 até o 15. E é assim que nós, aqui no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, que estamos reunidos para falar sobre essa coragem. Mas não sou eu que vai iniciar a falar sobre este assunto. Quem vai trazer este assunto, como sempre, com vocês, é o meu amigo Diego. Fala aí, Diego. Olá, meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Alegria podermos estar juntos mais uma vez e agora, nesta feita, dialogando a lição de número 12. E vocês perceberam, como o Júnior já colocou, que essa lição destaca a palavra coragem. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Introdutoriamente, você que sempre nos acompanha com a revista em suas mãos, observe os destaques que o pastor Elienay elenca nessa introdução. A priori, ele diz que nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Conhecer o local, a área pela qual fomos vocacionados por Deus, pastor Elienay lê isso como prioridade. No entanto, em sequência, pastor Cabral também destaca que muitas vezes esse chamado requer padecimento. É nesse aspecto, embora ainda em caráter introdutório, que percebemos que a figura do apóstolo Paulo desenvolve uma teologia acerca de um determinado sofrimento que colide com a equivocada teologia da prosperidade. Como é sabido por todos vocês, esta última não admite que o crente possa sofrer, quer no corpo ou na alma. Em contrapartida, a teologia, abre aspas, do sofrimento construída por Paulo apóstolo é aquela onde não inibe, não blinda e não extingue da vida do sujeito enfrentar quaisquer tipos de adversidades. De modo que o capítulo 21 de Atos prova isso. Em momento algum, o Espírito disse para ele desistir ou não ir, quer a Cesareia ou a Jerusalém. Estas localidades a qual me referi são locais agora evidentes no tópico de número 1. Se não, vejamos. Tópico 1 dialoga sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. São 3 apontamentos, dos quais nós podemos exaurir aqui algumas informações. A primeira delas, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. O nosso Senhor diz, capítulo 9, verso 15 do livro histórico de Atos, o nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer
pelo seu nome. E o capítulo 21, versículo 11 deste mesmo livro que me referi, nós percebemos que este apóstolo evidencia o desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo informar que aquela região seria uma região que lhe traria alguns percalços. Haja vista que os judeus, diz o texto, o entregaria aos gentios. Estas duas passagens, estes dois textos, me fazem refletir que o apóstolo Paulo não foi chamado, e tinha isso muito claro para consigo mesmo, para ter um destaque na igreja, por causa da sua inteligência ou pelo aspecto da sua cultura. Paulo poderia até parafrasear com um contexto social, se levássemos essa consideração para o contexto odierno, ele não tinha como meta, como objetivo estabelecido ou pré-estabelecido, a intenção de se tornar um membro da Academia de Letras ou receber o Prêmio Nobel da Paz. Essa não era as intenções de Paulo, essas não eram as suas motivações. A motivação de Paulo estava muito bem definida, de modo que desde o primeiro encontro que ele tivera com Jesus e essa primeira profecia que sobre ele viera do sofrimento pelo nome de Cristo, de modo que o perseguidor, o Saulo, mais conhecido como Saulo de Tarso, que perseguira os cristãos e que caminhava a Damasco com essa finalidade, agora se tornaria perseguido. Essa verdade estava muito clara no coração e na mente do apóstolo Paulo. No entanto, irmãos, o capítulo 20, o versículo 24 desse livro histórico de Atos, você pode percebê-lo aí como nota exposta pelo pastor Elienay, é um texto fundamental para entendermos essa concepção paulina, esse entendimento de reino de Deus, essa motivação legítima. Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Paulo era um sujeito absolutamente desprovido de qualquer necessidade humana. Ele sabia muito bem qual era o seu fim, entendia perfeitamente qual era o seu chamado e se dispôs diante de Deus a executá-lo com propriedade. O item 2, já nessa continuidade do tópico primeiro, falando dessa consciência paulina a respeito de padecimento com relação a Jesus, o item 2 fala de Mileto para Tiro, né? E aqui nós percebemos o capítulo de número 21 de Atos sendo a nossa referência, a nossa fundamentação. O texto diz que Paulo, do nosso material, tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. E olha só, em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali, além daquela profecia de Ágabo, que ele recebe conselhos diversos para não ir a Jerusalém, porque enfrentaria muitas ameaças. Então percebam vocês que desde Mileto, inclusive em Tiro, diante de uma comunidade cristã, de pessoas amistosas, né, pessoas que tinham uma certa caridade e respeito pela figura de Paulo, pessoas amorosas, piedosas, com boas intenções, queriam ver o Paulo seguro, protegê-lo, inibi-lo de quaisquer artimanhas do mal. Contanto, irmãos, parece um contrassenso por parte de Paulo, o fato dele mesmo ouvindo o profeta, como a gente se referiu, e agora mesmo ouvindo estes irmãos, pedindo para que ele não vá, ele ir, parece um contrassenso. Haja vista que tanto o profeta quanto estes irmãos deixaram claro o que estava por vir. Até parece que esse contexto dá para nós aí a legitimidade de levantarmos algumas questões, né? Algumas perguntas retóricas, enfim. Seria uma teimosia de Paulo? Teria ele quaisquer resquícios de arrogância ou de atitude independente em aceitar a palavra do profeta e daqueles respectivos irmãos que pediam que ele não fosse? Será que havia no coração de Paulo esses sentimentos? Na realidade, o que nós precisamos compreender é que no coração e na mente de Paulo não existia esse tipo de sensação. Eu poderia inclusive aplicar isso
a vida de um servo de Deus, a um líder, a um pastor, que compete somente a ele decidir em certas circunstâncias. As circunstâncias nem sempre no reino de Deus para a execução de um chamado serão favoráveis. Eu até, pela minha tenra idade, pela minha inexperiência, me arrisco em dizer que possivelmente algumas delas podem até parecer desfavoráveis. Mas se Deus falou ao seu coração e você tem ciência da voz de Deus, você tem convicção do seu chamado, você tem plena certeza de que o Senhor está contigo, faça como Moisés. Enquanto Deus não chancelou a sua presença, ele ficou duvidoso, questionando, perguntando, indagando a Deus. Mas quando Deus o respondeu, e o texto deixa isso muito claro nos registros do Pentateuco, quando o Senhor lhe disser, a minha presença irá contigo para o fazer descansar. A presença de Deus, quando nós sentimos que ela está conosco, ela de fato, mesmo em dias difíceis, tenebrosos, de guerra, ela nos faz descansar, assim como o Senhor fizera a Paulo. Mas nós temos o item 3, e o item 3 do tópico inicial fala de uma passagem por Cesareia. E olha só, nessa cidade o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos que ali estavam. Paulo encontra um dos diáconos eleitos em Jerusalém, a saber, Filipe, que era um daqueles eleitos como diáconos, lá no capítulo de número 5, 6 do livro histórico de Atos. De modo que, quando nós vemos esse encontro e quando pensamos um Paulo que não se organiza para ficar mais tempo naquela terra, diz a história que ele permanece ali por pelo menos 8 dias, nós entendemos que na despedida, capítulo 21, verso 13, daquele território, percebendo que alguns irmãos estão lamentando a ida de Paulo, talvez pela ciência do que lhe esperava, o texto diz, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer. Ouça isso, irmãos, morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Isso é uma convicção que está envolta de uma coragem que não pode ser descrita. Paulo tinha como mentalidade muito clara que para ele o viver era Cristo e se morresse era lucro. Essa definição se dá em uma de suas cartas que ele deixa a punho escrito. Fica essas reflexões do tópico inicial, mas eu quero convidar para continuar dialogando com você o tópico 2, ainda no aspecto da coragem, mas agora para enfrentar definitivamente as ameaças de morte, meu amigo Júnior Santiago. É com você, Júnior. Pois é, Diego. E meus irmãos, nós estamos aqui para o tópico 2, falando sobre a coragem de Paulo ao enfrentar as ameaças de morte. E coragem, meus irmãos, não é ausência de medo. Na verdade, muito pelo contrário. Coragem é uma ação ainda que se tenha medo, mesmo diante do medo. E Paulo vai demonstrar uma coragem muito forte, uma coragem não só forte, mas dependente do Espírito Santo nesse momento em que ele atravessa. Paulo está nos seus últimos momentos, ele começa a sentir já, o Espírito Santo começa a alertar que ele está nos seus últimos momentos e que não será mais como da última prisão, em que ele seria libertado. Por isso, Paulo começa a se despedir do povo. Paulo começa a revisitar em sua mente tudo aquilo que ele passou em seu ministério. Por isso, nesse discurso que ele faz, ele se enche de uma certa nostalgia e me fez lembrar muito de um trimestre que nós tivemos falando sobre Elias e Eliseu. Lembre-se que quando Elias vai ser raptado, na terra, e Eliseu está o acompanhando, eles passam pelos mesmos lugares onde Elias havia pregado e por todos os lugares onde ele havia passado, fazendo uma espécie de revisitação a todo o seu ministério. Paulo faz a mesma coisa aqui. Ele revisita as igrejas que ele tanto amou, as igrejas para as quais ele tanto se dedicou, e começa a revisitar em sua mente também no caminho as pessoas e as comunidades que ele fundou.
é importante que ele observe aquilo como o legado que ele deixa. E aí se enche de coragem porque o Espírito Santo o conforta acerca daquilo que ele vai enfrentar. Nesse tópico 2, no item 1, quando se fala da voz do Espírito que encoraja Paulo, e aí o pastor Elianai é muito feliz em dizer que Paulo era sensível à voz do Espírito Santo, que não apenas incentivava Paulo a prosseguir, mas cuidava até mesmo daquilo que revelava a Paulo. Paulo diz aos irmãos que ele apenas não tinha certeza do que o esperaria, mas apenas aquilo que o Espírito Santo dizia a ele, de cidade em cidade. Portanto, Paulo ele atravessa um momento de angústia, um momento de medo, mas mesmo assim, diante do medo, se enche de coragem pelo Espírito Santo e continua avançando, sem temer aquilo que vai esperá-lo lá em Jerusalém. E aí, meus irmãos, quando o povo insiste com ele para que ele não vá, quando Ágabo, por exemplo, faz uma profecia, e essa profecia não é muito perfeita, porque alguns pontos dessa profecia não se cumprem exatamente como Ágabo diz. Porém, mesmo assim, os irmãos cheios de medo, quando todos os sinais mostram que Paulo não voltará e que será a última vez que eles estão vendo Paulo, Paulo mesmo assim conforta eles e diga, olha, não se preocupem com isso. Eles choram, a despedida na praia é muito triste. E ele vai tendo a certeza de que não verá mais o rosto daqueles irmãos que ele tanto amava. Quando ele embarca e começa a visitar os lugares onde ele pregou e as igrejas onde ele fundou até chegar em Jerusalém, Paulo vai se enchendo dessa coragem e cada vez mais se aproximando do seu destino final. É uma saga mesmo, a saga de um herói, como foi no caso de Elias. Quando eles chegam em Jerusalém, Paulo é recepcionado por Minasson, algumas traduções trazem Jasson. Ele vai de Cesareia a Jerusalém. Lá em Cesareia, ele é recepcionado por Filipe e suas 4 filhas profetisas. Quando ele conhece toda a comunidade de Jerusalém, ele se encontra com uma turma que é chamada de irmãos. O teólogo N.T. Wright, Norman Wright, ele explica que havia como se fosse uma certa sociedade que se chamava os irmãos naquele tempo e que, de certa forma, eram a elite dentre os cristãos, eram as pessoas que eram ouvidas. E havia ainda os anciãos, que eram dentre os apóstolos aqueles que tinham notoriedade. Tanto é que havia, por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, que não se converteu no tempo em que Jesus ainda estava vivo, mas só depois que Jesus havia morrido. E Tiago se torna uma coluna da igreja e se torna também decano de Jerusalém, um dos anciãos mais respeitados, um dos apóstolos mais respeitados dentro do círculo de Jerusalém. E Paulo se encontra com Tiago também. Lá, ele também, ao se mostrar como aquele que antes perseguia a igreja e que depois passa a ser um dos mais profícuos e mais notórios propagadores do evangelho, quando ele se mostra assim, ele encontra resistência. A resistência, inclusive, de judeus que queriam colocar um peso a mais, além do sacrifício de Cristo. E eu fico pensando que toda essa saga que Paulo atravessa, todo esse processo que Paulo atravessa, até chegar em Jerusalém e enfrentar o seu destino, é a saga de todo cristão. É a nossa saga que peregrina na terra. E assim como Paulo, nós enfrentaremos momentos de dificuldade, de medo, de necessidade de ter coragem, de às vezes enfrentar até mesmo um perigo de morte na propagação do Evangelho. E aí nós podemos imaginar se dentro de nós há esta coragem e este relacionamento com o Espírito Santo para continuar, mesmo até quando a revelação de Deus não é completa para nós, mesmo até quando o Espírito está em silêncio e só vai revelando em partes aquilo que vai nos acontecer, ou qual é o nosso chamado, ou qual é o nosso destino, ou aquilo que nos espera à frente. E o pior é que muitas vezes no meio desse caminho nós também enfrentaremos oposição. Existe um perigo muito grande na igreja atual. Vou imitar o Diego e falar odierna,
né? Nossa igreja, nesse tempo presente, nessa contemporaneidade. Nós enfrentamos os desafios de pessoas que colocam jugo sobre outras, pessoas que colocam condições para sermos salvos além do sacrifício de Cristo na cruz. Assim como os judaizantes diziam para Paulo, olha cristãos, gentios, além de vocês crerem em Jesus, é preciso que vocês também obedeçam à lei, que vocês sejam circuncidados, que vocês façam isso, que vocês façam aquilo, que vocês se abstenham disso, que vocês se abstenham daquilo. Chegavam, pois, com um manual de conduta como um critério a mais para que a pessoa fosse salva. E nós corremos o mesmo risco. Naquele tempo se levantaram várias heresias que tinham este item, colocar algo a mais, além, para sermos salvos. Paulo combate isso com veemência e nós também devemos combater, porque são oponentes da graça. Querem colocar um jugo sobre uma pessoa que eles mesmos não podem carregar. Paulo combateu isso direto e depois João vai combater isso também. Muitos anos depois, João enfrenta os gnósticos que colocavam coisas também a mais e duvidavam de certos acontecimentos relacionados à encarnação, à ressurreição e à própria crucificação de Cristo. Nós enfrentamos muitas vezes pessoas que dizem, olha, se você não fizer isso, não basta só crer em Jesus. Se você não for dizimista fiel, se você não frequentar os cultos de segunda a segunda, se você não fizer isso, não fizer assado, se você não orar tantas vezes por semana, se você não jejuar tantas vezes por ano, se você não subir ao monte tantas vezes, se você não peregrinar a certa cidade tantas vezes por ano, você não será salvo. Se você não se batizar nas águas, você não será salvo. E colocam vários critérios para que você seja salvo além de crer em Cristo. Paulo combate isso e nós também devemos combater. Tome cuidado. É claro que tudo isso é importante como resultado e consequência da salvação. Ora, sou salvo, por isso dizimo, por isso oferto, por isso ajudo os necessitados, por isso frequento o culto, por isso faço todas estas coisas que eu disse como critério para a salvação. Não é critério para a salvação, mas faço isso após ter a certeza de ter sido salvo pelo meu Cristo. Como resultado e gratidão, e não como imposição, como condição para que eu seja salvo ou mantenha a minha salvação. Por isso, tome cuidado para não entender de forma inversa aquilo que Cristo nos trouxe por graça, uma graça que nós não alcançamos pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias obras. Por isso, tome muito cuidado. Siga o exemplo de Paulo e combata todas estas más interpretações do que é a salvação. Também não entenda que essa graça é barata. O sacrifício de Cristo foi um custo muito alto. Portanto, o discipulado, como já dizemos várias vezes, custará tudo de você. Exigirá tudo de você. E não simplesmente o dizer, eu amo a Jesus. É preciso também provar. Mas não é condição para a salvação, é resultado da salvação. Mas não falaremos só disso, só da coragem de Paulo diante da morte, mas também falaremos da acusação e a prisão de Paulo no templo. E para narrar mais esse episódio, chamo meu amigo Jorge. É com você, Jorge. Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo. Dando continuidade à parte 3 da lição, tem como título as acusações e a prisão de Paulo no templo. Quando o apóstolo Paulo ele vai para a cidade de Jerusalém, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usa um profeta por nome de Ágabo, que falou assim, olha, você descendo para a cidade de Jerusalém, você sofrerá grande perseguição. Vejamos que o apóstolo Paulo foi um homem que andou sempre debaixo da orientação de Deus. E vamos lá, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Jerusalém, logo a notícia se espalha que o apóstolo Paulo estava ali profanando e fazendo ali, profanando o templo, enfim, o apóstolo Paulo ele sofre grande perseguição ali em Jerusalém, não diferente também dos demais locais, das demais regiões onde o apóstolo Paulo enfrentou ali perseguição, apedrejamento na cidade de Listra, foi chamado de tagarela
em Atenas, enfim, o apóstolo Paulo sofreu abandono por parte dos irmãos, até, por exemplo, quando pegamos ali o livro de 2 Timóteo, onde o apóstolo Paulo está no seu julgamento, onde não aparece ninguém ali para o defender. E não diferente, voltando aqui no texto da lição, onde o apóstolo Paulo chega até a cidade de Jerusalém, e quando a notícia se espalha, ele é acusado de profanar o templo, de não cumprir os rituais e trata com descaso as leis mosaicas. Então, o que acontece? Quando nós pegamos a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 20, e o verso número 24, o apóstolo Paulo ele é orientado pelos irmãos de Jerusalém para que o apóstolo Paulo, juntamente com os irmãos que o acompanhavam, fizesse ali um ritual de purificação para que não houvesse nenhum problema. E no versículo número 26, o apóstolo Paulo ele faz justamente conforme ele é orientado. O apóstolo Paulo ele é orientado no versículo 26 a fazer os rituais, e no versículo seguinte o apóstolo Paulo ele cumpre todos os rituais. Mas o que acontece? Mesmo assim, no versículo 27, os judeus vindo da província da Ásia, quando a notícia corre que o apóstolo Paulo está em Jerusalém, o que acontece? Esses judeus ele começam a agitar uma multidão que arrasta o apóstolo Paulo para fora ali e tenta ali acabar com a sua vida. O que acontece? E quando ficaram sabendo, a multidão ficou enfurecida e alvoroçada, arrastaram o apóstolo Paulo para fora do templo e atiraram, e tentando tirar a vida a todo custo. E a multidão pediu o linchamento. O que acontece nisso? Um homem, o comandante, por nome de Cláudio Lísias, ele toma conhecimento desta situação, o apóstolo Paulo é conduzido até a presença deste comandante por nome de Cláudio Lísias. Então que possamos aqui apenas abrir um parênteses aqui, que possamos valorizar a oportunidade que nós temos hoje de falar livremente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. E o apóstolo Paulo chegando até a presença de Cláudio Lísias, Cláudio Lísias, esse comandante, tenta entender o que está acontecendo, mas ele identifica que era uma questão, mais uma discussão religiosa. Ele não vê ali acusação alguma. Ele não vê nada que comprometesse o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele é conduzido para um governador por nome de Félix. Esse era uma pessoa corrupta e queria ali algum tipo de suborno. Félix também não resolve nada. De Félix é passado para um homem por nome de Festo, que também não resolve nada. E depois ele é conduzido para o rei Agripa. E o apóstolo Paulo faz ali o seu pedido, aonde ele fosse conduzido até a cidade de Roma, porque o apóstolo Paulo tinha cidadania romana e deseja ali ser julgado na cidade de Roma. E sendo ali, o apóstolo Paulo ele tem o seu pedido atendido, mas fica ali uma observação. O apóstolo Paulo fica 2 anos preso em Cesareia, depois o apóstolo Paulo ele vai para ser julgado em Roma, e sendo ali ele fica em um momento muito marcante da vida do apóstolo Paulo, onde ele fica ali preso por 2 anos, onde é chamado uma prisão domiciliar, e aonde o apóstolo Paulo ele escreve as cartas chamadas Cartas das Prisões, onde o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, ele encontra forças através do Espírito Santo, onde ele escreve o livro de Efésios, o livro de Filipenses, Colossenses e o livro de Filemão. Então que possamos assim. Agora, uma coisa que é muito marcante, que fica para nós um aprendizado, você que está assistindo essa lição de escola dominical, que possamos ter a consciência de que sempre termos assim a certeza de que estamos andando debaixo da orientação do Espírito Santo, porque em nenhum momento, quando você vê o apóstolo Paulo passando por todas essas adversidades, aqui faz uma citação apenas de algo que acontece ali quando o apóstolo Paulo é acusado em Jerusalém, mas se você for ver todo o trajeto do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele está sempre sereno e tranquilo e acreditando em um Deus que provê e que cuida dele. Então que possamos estar aqui, aprendendo com essa lição, que possamos assim ter a certeza e a convicção de que estamos debaixo da orientação de Deus, porque com certeza Deus nos conduzirá de uma forma que nos levaremos a caminhos que com certeza, muitas das vezes assim, o apóstolo Paulo não conseguia prever o que iria acontecer com ele, mas ele tinha certeza de um Deus que o guardava. Então que isso venha também ser uma realidade nas nossas vidas. Amém?
Desejo que Deus abençoe a amada igreja e você aí que está nos ouvindo aí através das redes sociais ou no seu smartphone. Enfim, desejamos que Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço. Obrigado, Jorge. Meus irmãos, nós encerramos esta lição número 12, que falou tanto sobre coragem, encorajando você, meus irmãos, a viver a nossa vida, essa luta diária de todos os dias. Isso que nós costumamos dizer que a vida é uma luta, né? Eu quero incentivar você a ter coragem na vida, a ter coragem de enfrentar as suas dificuldades e até mesmo os seus sofrimentos em Cristo. Lembre-se que muitas vezes dizer que nós devemos sofrer por Cristo, aceitar que sofremos por Cristo, não dá ibope. A ideia seria melhor talvez dizer que Deus vai te dar um mar de rosas nesta vida e que Ele sempre vai trazer o melhor para você. O melhor de Deus está por vir, talvez fosse a frase que você gostaria de ouvir. Mas esse evangelho light, essa teologia de prosperidade, de graça barata, não nos cabe. Não a quem realmente conhece a palavra de Deus e sabe que evangelho sem cruz é evangelho também sem salvação. E é importante que nós lembremos sempre do que Paulo já diz. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Portanto, quer vivamos, quer morramos. Neste meio entre a vida e a morte, sejamos nós sempre um discípulo fiel do nosso Mestre Jesus. E se necessário, neste meio de caminho, pisarmos algumas pedras, suportarmos alguns espinhos, ter algumas afrontas ou mesmo alguns açoites, é importante que nós continuemos lembrando que estamos atravessando uma carreira, estamos vencendo as batalhas, que no final há uma coroa de glória que nos espera. Por isso, suportemos a nossa cruz dia a dia, até que um dia possamos trocá-la, como diz o hino, por uma coroa. Né, Diego? É isso, Júnior. Queridos irmãos, fica, portanto, a reflexão dessa lição. Sejamos corajosos, façamos jus ou tornamos nossa a palavra de Josué, capítulo 1, verso 9. Seja forte, seja corajoso, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like e levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Conto com vocês. Grande abraço. Até a próxima lição.